Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes. A gente está de volta com mais um vídeo de uma aula do curso Networking Essentials, ou Fundamentos de Rede, né? É, lembrando que você pode participar desse curso gratuitamente, o link está na descrição do vídeo, tá? É só você entrar lá, se inscrever, é gratuito esse vídeo, você vai assistir. Nossas aulas estão publicadas aqui no nosso canal do YouTube, da Academia do IP, mas também vão estar lá no material da Cisco. Então você pode entrar para poder estar assistindo as aulas através do NetAcad, tá bom? O capítulo de hoje, a gente vai falar do capítulo 4. A aula de hoje vai falar sobre endereçamento de rede. Então, o que, que a gente vai ver nessa aula de hoje? Primeiro, a gente vai ver sobre o endereçamento IPv4, né, e a máscara de subrede. A gente vai explicar como ele funciona, o que é ele, como ele é formado, vai dar uma explicação sobre o endereço IPv4. Depois a gente vai ver os tipos de endereço IPv4 que existem. Existem alguns tipos diferentes, cada tipo para uma aplicação. A gente vai entender isso. Depois a gente vai ver como os endereços de IPv4 são obtidos. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre DHCP e a configuração estática também, né, onde manual. O gerenciamento do IPv4, né, a necessidade do endereçamento público e privado. E, por final, a gente vai falar um pouquinho sobre o endereçamento IPv6. Tá? Então, vamos lá, sem delongas, vamos começar a nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre os endereços de IPv4 e as máscaras de subrede. Bom, a finalidade do endereço IPv4, ele é um endereço de rede lógica. Ele funciona para endereçar fim a fim os hosts na internet, ou na grande rede, ou na rede só, não precisa ser necessariamente na internet. Na minha rede aqui de casa, do meu computador, se eu tiver que me comunicar entre o meu computador e o meu celular, por exemplo, o meu computador tem o IP e o meu celular tem o IP. Ele funciona, o nome é endereço IPv4 porque ele funciona exatamente como um endereço. Ele, fazendo uma analogia grosso modo, ele é como se fosse o número de um celular ou o número de um telefone. Quando você quer ligar para alguém, você pega o celular e disca o número da pessoa. Da mesma forma, quando um computador quer falar com outro, ele envia uma requisição, ou um pacote, ou um e-mail, e sempre o destinatário final é um endereço IP. Ok? Então é assim que funciona. É para isso que serve o endereço IP. Ele endereça os hosts ou os dispositivos na rede. Tá, ó, é um endereço de rede lógica que define os hosts específicos, configurado e exclusivo na rede para comunicações, ou seja, ele é exclusivo, cada rede só pode ter um endereço IP com um host com aquele endereço IP, e ele é associado a uma placa de interface de rede. Então, ele é associado a uma placa de interface. Se eu tenho uma placa, um computador com duas placas, é, ele pode ter dois endereços IPs ali. Tá? Então, ele é sempre associado a uma placa de rede. Tá? Ó, endereçamento IPv4. O endereço IPv4 ele é formado de 32 bits binários, ou seja, 1 ou 0. A máquina entende os 32 bits direto, porém, para facilitar a nossa vida, nós, seres humanos, que não íamos conseguir decorar 32 bits sequenciais em 1 e 0, ia ser difícil você gravar um endereço que dirá um endereço, por exemplo, de 10 computadores numa rede, né? Ah, qual é o seu endereço IP? Meu endereço IP é 10.000.111.001.001.001, né? Ia ficar inviável. Então ele foi organizado em 4 bytes, ou seja, 4 conjuntos de 8 bits. Lembrando que o bit é a menor porção da comunicação de redes, né? Então você tem o bit, a cada 8 bits forma um byte, né? Então, o 32 bits são um conjunto de 4 bytes. E eles são divididos em octetos. E esses octetos são transformados em números decimais para facilitar a nossa vida. Então, você precisa aprender a transformar de binário para decimal e de decimal para binário para estudar o IP
IPv4 de uma forma mais profunda. Nós aqui no nosso canal temos uma série de vídeos que ensinam, de 4 vídeos, uma série de 4 vídeos, é uma playlist sobre endereçamento IPv4, tá? Que eu vou deixar também no comentário desse vídeo, que explica como você fazer toda essa divisão de binário para decimal, de decimal para binário, e ele explica mais a fundo algumas coisas que a gente vai ver aqui. Aqui a gente vai ver outras coisas nessa aula, não é só a transformação de binário para decimal, de binário para de decimal para binário que a gente vai ver, tá? Mas é importante vocês saberem isso. Então a gente divide os nossos 32 bits em 4 conjuntos de 8 bits e transforma eles para decimal. O maior número que eu posso encontrar num conjunto de 8 bits, né, é o número 255, tá? E aí todos os esses 4 números, eles variam entre 0 e 255. Tá? Então, eles variam entre 0, quando todos os bits são 0. Então, quando eu tenho um bit que é formado de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, outro mais um 0. Esse bit em binário, isso aqui é binário, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Peraí. Realmente, escrever com o mouse não é uma coisa muito simples. Mas vou tentar aqui, ó. É mais fácil aqui, ó. Esse bit aqui em binário, ele representa em decimal, ele representa o bit 0. E quando eu tenho tudo 1, representa o 255, tá? Então vou botar aqui, ó, tudo 1, ó. Tudo 1 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando eu tenho os 8 bits 0, ele representa o 0. Quando eu tenho os 8 bits 1, representa o 255. Entre 0 e 255, eu posso ter qualquer número que esteja na na formação desse P, tá? Aqui ele explica uma forma simples da gente fazer o cálculo, onde você tem os valores dos octetos. Então, cada número, cada algarismo em bit aqui representa um valor aqui. Observa que eu tenho o valor 1, o valor 2, o valor 4, o valor 8, o valor 16, o valor 32, o valor 64 e o valor 128. Como são binários, eles vão dobrando a cada intervalo. Observa aqui, ó. Então, se eu tiver um número aqui que ele represente 0,0000001, ele vai significar que é 1. Se eu tiver um número que seja 0,0000010, que número vai ser esse? É só eu pegar aqui e verificar. Ó. Ele é o 2, ó. Ele representa o 2. Então, quando eu tenho um algarismo, né, que representa, deixa eu ver se aqui eu consigo, né, então, vamos botar aqui mesmo, peraí. Se eu tiver um algoritmo aqui que representa 0, 0, 1, 1, 0, aqui já tem 4, 5, 0, 6, 7 e 1. Então eu vou ter aqui, ó, o primeiro, como ele é 0, eu não somo, tá? Eu não somo ele. Então 0 aqui representa 0 aqui. 0 representa 0, mas o 1 tem valor, então o 1 aqui ó, vai representar 32. Então eu vou pegar aqui o 32, botar aqui. Mas o outro também é 1, é o campo 16, então representa 16. Aí eu tenho 0, 0, 0, né? 0, 0, 0. E o último
representa um valor, então representa 1. O que eu faço aqui? Eu somo e eu encontro esse valor. Então, 32 mais 16 mais 1, né? Vai dar 48, 49. Ó. Esse número aqui em decimal é o número 49. Então, 0011. 0001 me representa o número 49 em decimal. Tá, pessoal? Então, isso foi uma explicação bem rápida sobre a conversão de binário para decimal. Alexandre, e para a gente transformar de decimal para binário? Bom, de decimal para binário, a gente faz ao contrário, a gente diminui. Quer ver? Eu vou fazer aqui, ó, eu vou usar até o exemplo do 49 mesmo, para vocês verem como vai ficar fácil. Ó. O que eu vou fazer aqui, eu vou pegar a borracha aqui e vou apagar, ó. Vou apagar. E ó, vou apagar aqui, ó. Vamos lá, a gente vai começar aqui, ó. A gente diminui, a gente faz assim, 49, eu consigo diminuir 128 de 49? Não, eu não consigo, então eu boto 0. Aí eu venho, ó, 49 menos 64, eu consigo diminuir 49 menos 64? Não, eu não consigo, então eu boto 0 também. Agora, 49 menos 32, eu consigo. 49 menos 32 vai me dar 17. Então eu coloco aqui o 1, e corto aqui e boto 17, certo? Aí continua, 17 menos 16 também é possível. Então eu também coloco 1 aqui e corto aqui e faço a sobra 1. Ó. Aí agora, ó, 1 menos 8 é impossível. 1 menos 4 também é impossível. 1 menos 2 também é impossível. 1 menos 1 vai dar 1. E aí foi possível. Pessoal, observa que deu o mesmo número. Então, com essa tabelinha aqui, ó, é essa tabelinha aqui que a gente tem que decorar. Ó, essa tabelinha aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, botar a lupa para vocês verem. Essa tabelinha aqui, ó, do octeto, aquela de cima, ó, valores dos binários. Ó, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Decorando isso aqui, é mole da gente conseguir converter de decimal para binário, de binário para decimal. Ah, Alexandre, mas existe todo um raciocínio matemático para chegar nesse resultado? Existe. E a gente ensina esse raciocínio no nosso vídeo sobre endereçamento IPv4. Como eu falei, vai estar na descrição do vídeo. Uma outra coisa é que o nosso endereço IP ele tem partes. Ele é dividido entre partes de redes e parte de hosts. Como assim partes, Alexandre? Dentro dos 32 bits. Eu não tenho 32? Eu tenho 32 bits. Nesses 32 bits, eu vou ter bits que vão ser para dizer qual é a rede daquele endereço e qual é o host daquele endereço. Alexandre, como isso funciona? É como se fosse essa máscara de subrede, esse tipo de rede, funciona como um edifício. Vamos imaginar que eu tenho um edifício, ok? Eu tenho um edifício. Esse edifício, ele é formado de 30 andares, é um edifício bem alto, 30 andares, ok? Se eu falar que eu moro no apartamento 2503, qual o andar que eu moro? Praticamente todo mundo deve ter respondido que eu moro no 25º andar, ok? Por quê? Porque no número do meu apartamento, 2503, eu tenho uma parte que me mostra qual o número do meu andar e uma parte que me mostra qual é a minha unidade dentro daquele andar. Então, o endereço IP funciona mais ou menos igual. Eu tenho uma parte do endereço que me mostra qual é a rede que eu estou e uma parte que me mostra qual é a minha unidade dentro daquela rede, ou qual é o meu host dentro daquela rede, certo? Então, é como se fosse o número de um apartamento. Eu, pelo número, consigo imaginar
qual andar que aquela pessoa mora. Visto isso, falado isso, feito essa analogia, eu vou mostrar para vocês esse quadro aqui de baixo, que tem mais ou menos isso. Então eu tenho aqui, ó, nessa rede do lado esquerdo, eu tenho a rede 192.168.18, ó, 192.168.18. E aí essa rede, ela tem aqui o zero, que é o número da rede, né? O número da rede, qual o nome dessa rede? Essa rede, ó, que está aqui, rede, se chama 192.168.18.0. Certo? E aí eu tenho host 11, eu tenho host 22, eu tenho host 33, eu tenho host 99, que é o meu roteador, né? E eu tenho do meu lado esquerdo aqui, eu tenho a rede que é a rede 192.168.5.0. E aí essa 192.168.5 é a minha parte de rede. E esse zero aqui, apesar daqui ele estar sendo utilizado para dar o nome da rede, mas ele é a minha parte de host. Então ele identifica minhas unidades dentro da minha rede. Então esse computador aqui é o meu computador unidade 11, ou o meu computador 11 dentro da rede. Esse é o 22, esse é o 33. Então entenderam, né? Que eu tenho dentro de um endereço IP, eu tenho a parte de rede e a parte de host. Aí você pode me perguntar assim, Alexandre, toda a rede vai ser sempre assim, os três primeiros octetos, ou os três primeiros números em decimal vão ser a parte de rede, e o último número vai ser a parte de host? Não, nem toda a rede é assim. O que diz se qual o tamanho da rede é a minha máscara de subrede. A máscara de subrede, ela também tem um valor em binário, com 32 binários, só que diferentemente do endereço IP, que eu posso ter diversos valores, né? Eu posso ter diversas formações. Na máscara de subrede, normalmente eu só tenho as, as, os uns e os zeros agrupados. Por que normalmente? Porque existem algumas exceções e nós vamos estudar sobre ela ainda. Né? Como eu falei no nosso vídeo lá do IPv4, a gente mostra endereçamento IPv4, a gente mostra isso um pouquinho mais a fundo. Mas aqui, a gente nesse rede fundamentos de rede, a gente aprende as nossas máscaras de rede tem valores normalmente assim, ó, ou seja, tudo 1 ou tudo 0, certo? Então eu tenho a minha máscara de rede, até onde vai o 1 é meu endereço de rede. A partir da onde começa o 0 é meu endereço de host ou de unidade dentro daquela rede. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui o exemplo aqui, ó, do próprio material. Se eu tenho aqui, ó, o host 192.168.1.44, né? E o meu endereço de rede é um endereço que eu tenho 255.255.255.0, significa que os meus bits dos três primeiros octetos, ou dos meus três primeiros algarismos, são todos 1. E o último é 0. Então, essa é a minha máscara de rede aqui, ó, 255.255.255.0, ok? E aí, o que ele faz aqui? Como é que ele determina se ele está ou não na mesma rede de um outro dispositivo? Ele vai pegar aqui, ó, e vai botar o endereço IP de origem, depois ele pega o endereço, a máscara de subrede, a máscara de rede, depois ele vai pegar o endereço IP de destino. E aí, ele vai fazer um E-lógico. O que é um E-lógico? Ele vai comparar esses números. Na verdade, aqui, desculpa, tá, pessoal? Ele não colocou aqui o endereço do destino, não. Ele fez o E-lógico aqui e achou o endereço de rede. Então, o endereço de rede aqui é o seguinte: ó, 1 com 1 é 1. 1 com 1 é 1. 0 com 1 é 0. Por quê? Porque o E-lógico funciona assim, ó, pessoal. O E-lógico funciona assim, ó. 1 com 1 é igual a 1. Qualquer outra combinação vai ser igual a 0. Então, 1 com 0 é igual a 0.
0 com 1 é igual a 0 e 0 com 0 é igual a 0. Então, a única combinação que pode ser 1 é 1. Então, se você for repetir aqui, você vai ver o endereço de rede desse host. Vamos lá, aqui, ó. Ele vai, na prática, você vai repetir o endereço até não tiver mais 1 aqui, ó. Observe que é exatamente igual. 1 com 1 é 1, 1 com 0 é 0, 1 com 0 é 0, 1 com 0 é 0, ou seja, 192, 168, 1. Se você comparar, o meu endereço de rede aqui é 192.168.1. E os 44 é o meu endereço, a minha parte de host, é onde a gente vê a questão dos hosts. Ok, pessoal? Então é assim que ele faz uma comparação. Ele vai comparar a máscara de rede com o endereço para achar o endereço de rede. E aí a gente tem as máscaras de subrede mais utilizadas, as padrões, as mais comuns que a gente encontra é /8. E aí por que a gente fala /8? /8 porque uma rede que eu tenha 255.0.0.0 significa que eu tenho os 8 primeiros algarismos como 1 e o resto é 0. Então eu digo que é um /8. Ou seja, a divisão da rede vai até o 8º bit. A partir do 9º bit já é endereço de host. Depois eu tenho as redes /16, ou seja, os 16 primeiros bits são sempre 1. E, por final, as mais comuns, as que a gente mais encontra aí nos ambientes domésticos e de redes de pequeno porte, são as /24, ou seja, os 3 primeiros octetos são igual a 1. Os 3 primeiros conjuntos de 8 bits são sempre setados em 1, estão sempre como 1. E os últimos 8 bits são 0. Tá? Então, a gente tem o /8, /16 e o /24. Ok? Uma outra coisa é que ele sabe se ele está na mesma rede do destino, né? Você tem um endereço de origem, você tem um endereço de destino, para onde você vai enviar o pacote. Você sabe se você está na mesma rede fazendo exatamente essa comparação. Ele compara os dois endereços com a máscara de subrede. E aí ele sabe se aquela rede faz parte da mesma rede que a dele ou se é uma outra rede. Ok?